Seja bem-vindo ao EB-Drops, o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e Sansão, ele é tão violento, mas tão violento, que até o Tim Keller, que é quase um santo gospel, tá querendo conflito nesse capítulo. Oi, pessoal, aqui é a Tog e vindo lá, como diz o autor da EBF, eu quero dizer que Sansão é o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Foi boa. Mostre isso para o seu filho. Podcast Kids. Pessoal, aqui é o Helder. E com Sansão, a gente aprende uma coisa interessante, que é possível ter os dons do Espírito e ainda assim não produzir o fruto do Espírito. Eu queria dizer que esse é o começo do fim. É o episódio número 7. Nós teremos 10 episódios. Só que hoje a gente começa a falar do nosso último e o pior de todos os juízes. Você vai entender. Nós separamos não um, mas 2 episódios para falar a respeito de Sansão, assim como a gente fez com o Gideão. E depois temos mais 2 episódios para falar do prólogo, o temido prólogo de Juízes. Você se lembra que a gente começa ali com Otoniel, que é um juiz próspero, usado por Deus, alguém que tem uma vida reta diante de Deus, e aí a gente começa naquele ciclo decadente. E nós chegamos em um momento histórico aqui na vida de Israel, e é importante o nosso ouvinte ter a dimensão que são muitos anos que se passaram, tá, gente? A gente está falando aí entre 200 e 300 anos depois de Otoniel, então assim, é um longo período. E Israel chegou no momento mais decadente até agora. Eles estão sendo subjugados pelos filisteus, os famosos filisteus, e eles não estão nem ligando. E por que isso? Porque eles se esqueceram completamente do Senhor. Eles estão fazendo aquilo que é bom diante dos seus olhos. Chegamos então em Sansão, o pior de todos os juízes. E Sansão, ele personifica muito bem esse momento histórico em que Israel está completamente entregue ao seu opressor. Ele é um homem violento, ele é impulsivo, ele é libidinoso, infantil e extremamente egoísta. E para você entender melhor por que Sansão personifica Israel, eu vou pedir então que a Tog dê um panorama para a gente. Nós estamos falando a respeito dos capítulos 13 a 15 de Juízes. Tog, você pode dar esse panorama para a gente? Eu posso, mas eu quero que todo mundo fale comigo em coro o começo, porque já está decorado. Mais uma vez, o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E dessa vez o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Naqueles dias, o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá, que era estéril, e disse para ela que ela ia ter um filho e ele seria consagrado como nazireu e iria libertar Israel das mãos dos filisteus. Ele disse que ela não devia, deu uma listinha de coisas que ela não podia fazer, não podia beber vinho, não podia nenhuma bebida fermentada, nenhum alimento impuro, para se consagrar desde o ventre para o nascimento desse menino. Ela contou isso para o marido e ele pediu que o homem aparecesse novamente, orou ao Senhor para que o homem aparecesse novamente, desse instruções a respeito do filho que iria nascer. Desejo de todo pai um manual de instruções da criança. É o manual de instruções, né? Nossa. Segue o jogo. Ótimo, manual de instruções. E o homem apareceu novamente, ele perguntou e a resposta foi: a sua mulher já sabe o que fazer. Manoá falou que ia preparar uma comida para ele, e ele disse que não queria, ele ia esperar, mas não queria comer nada de Manoá, que era para ele fazer uma oferta ao Senhor. Essa oferta foi um cabrito, e Manoá ofereceu esse holocausto, e quando queimou e a fumaça subiu, o anjo do Senhor desapareceu e subiu junto com a fumaça e nunca mais voltou. Nesse momento, Manoá se tocou com quem ele estava falando e ele falou para a mulher: nós vamos morrer! Ela falou: não, claro que não. Se a gente fosse morrer, ele não ia aparecer aqui, aceitar a oferta e dizer tudo que ele disse para a gente. E o menino nasceu e ela colocou o nome dele de Sansão, que quer dizer pequeno sol, é um nome pagão. E esse menino cresceu com a graça do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor abençoou enquanto ele crescia e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em Manedã. Bom, esse jovem já agora, né, um dia estava lá em Tímina e viu uma moça do povo filisteu. Sim, meus amigos, filisteu. Quando ele voltou para casa, ele disse para o pai e para a mãe dele:
mãe, eu quero me casar com essa mulher. Eles, como bons pais, sabendo da promessa do Senhor, sabendo quem Sansão era que deveria livrar o povo dos filisteus, falou: mas filho, não tem nenhuma gatinha aqui entre o povo judeu para você namorar, se casar. Não, eu quero ela, quero essa mulher do povo filisteu. E aí, como pais que mimam, eles foram com Sansão até Timna. O que os pais dele não sabiam é que o Senhor estava agindo no meio disso tudo para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus, que na época dominavam Israel. No meio do caminho, ele foi até uma videira. Lá nessa videira, um leão apareceu para atacá-lo e ele destroçou esse leão. Ele matou, rasgou como se fosse um carneiro. Eu não sei nem como rasgar um carneiro, imagina um leão. Ele não contou nada disso para os pais dele e eles acertaram o casamento. Quando eles retornaram para a festa de casamento, Sansão deu um perdido, foi lá ver a carcaça do leão e estava lá uma colmeia com mel. Sansão pegou esse mel, porque ele fazia o que ele queria. Ele pegou esse mel e foi até a festa de casamento. Lá na festa de casamento, ele fez um enigma para as pessoas que estavam ali. E eles ficaram muito revoltados porque Sansão estava ali na cidade deles e querendo ganhar às custas deles. Eles pressionaram a noiva de Sansão, que conseguiu a resposta. Sansão ficou muito bravo, matou 30 homens para poder pagar ali a aposta que ele tinha feito com os homens da festa. Foi embora chateadinho. E aí o pai da esposa dele deu a esposa dele para um dos acompanhantes ali da festa. Um tempo depois, quando o Sansão voltou, o pai falou: olha, eu achei que você estava muito bravo, não ia voltar, e acabei dando ela em casamento para outra pessoa. Fica com a irmã mais nova, que é bonita também. Sansão não quis, mas agora sim ele ficou muito bravo. Então ele capturou 300 raposas, amarrou elas aos pares pela cauda, prendeu uma tocha em cada par de caudas e soltou no meio das plantações, que queimaram tudo. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Disseram que foi Sansão. Então eles queimaram o pai e a mulher de Sansão vivos. Sansão disse aos filisteus que não ia descansar enquanto não se vingasse deles pelo que eles fizeram. E atacou com grande violência, matou muitos deles e depois foi morar numa caverna, fugido. Os filisteus ficaram bravos e foram atacar o povo de Judá. E os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vocês vieram atacar a gente? E aí eles responderam que era para capturar Sansão e se vingar dele. Então, 3.000 homens de Judá foram lá buscar Sansão na caverna. Pergunta para ele: você não sabe que são os filisteus que dominam a gente? Ei, você tá doidão? Você esqueceu que eles que mandam na gente nesse momento da história? Sansão respondeu que ele só se vingou. Mas os homens de Judá lhe disseram que iam amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. E ele fez eles prometerem que não iam fazer nada com ele até chegar lá, até chegar aos filisteus. Então eles amarraram. Quando eles chegaram lá, os filisteus vieram todos felizinhos, achando que iam matar Sansão. Mas então ele rompeu as cordas com seus braços, como se fossem barbantes de linho queimado, e as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou uma queixada de jumento que tinha sido morto há pouco tempo, pegou e usou para matar 1.000 filisteus. Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. Essa história, ela é bastante curiosa, como a própria história em si, ela vai mostrando o declínio, né? Ela vai piorando cada vez mais e assim é um ciclo de ataque contra ataque entre Sansão e os filisteus e uma sucessão de coisas que desagradam a Deus e que Sansão descumprindo seu voto junto com seus pais, enfim. Vamos entender um pouquinho mais de toda essa história. Eu acho que é importante, para contextualizar, que a gente conversasse a respeito do voto do Nazireu. O que significa isso? Porque o que é muito conhecido a respeito de Sansão é que ele não podia cortar o cabelo. E o que significa isso? Por que ele não podia cortar o cabelo? O que tem de fato por trás desse significado do voto do nazireado? Você pode falar sobre isso para a gente, Helder? Opa, com certeza. Só comentar que é digno de faroeste caboclo, né? Essa história de Sansão, né? Que e vai e perde a mulher, e vai e ataca o outro, e volta e bate. É faroeste caboclo na veia. Bom, gente,
Voto de Nazireu, né? Como o Lucas falou, muita gente pensa em Sansão e fala, era um cara forte que não podia cortar o cabelo e quando cortou o cabelo ficou fraco. Isso que a gente lembra muitas vezes. Mas vamos entender um pouco melhor, né? Da onde surgiu essa questão do cabelo, né? O que é esse voto? Muita gente talvez não tenha ouvido falar do voto de Nazireu. Então, o que é isso, né? Quando a mulher de Manoá ali ela fica grávida, e vamos lembrar que ela era estéril, naquele tempo, uma mulher estéril, ela era desonrada, né? Ela se sentia desonrada e ela era realmente desonrada pela sociedade. E quando Deus vai dar essa bênção dela engravidar, então ele reverte aquilo e vira uma grande honra para aquela mulher. Então, aquela mulher, num belo dia, o anjo chega para ela e fala assim: olha, você vai engravidar, né? Você vai ter um filho. E é o seguinte: você não vai poder beber vinho, você não vai poder comer nada impuro e você não vai poder cortar o cabelo desse menino, porque ele será um nazireu. Então, de onde surgiu essa questão do nazireu? É um voto que surgiu lá em Números, se quiserem dar uma olhada depois, Números 6, de 1 a 21, conta sobre o voto de Nazireu, mas tem 3 estipulações básicas para o voto de Nazireu. A primeira é, aquele que fizesse o voto não poderia cortar o cabelo. A segunda, ele não poderia beber nenhum fruto de videira, isso é importante, seja alcoólico ou não, tá bom? Não é que ele só não podia tomar vinho, ele não podia tomar nada que viesse da videira. E ele não poderia tocar em nenhum cadáver. E aí vem uma coisa interessante, porque o anjo ele chega para a mãe de Sansão e fala assim: olha, você não deve tomar nenhum fruto da videira, vinho, nem nada, desde agora. Por quê? Porque você está grávida, porque você ficará grávida, e esse bebê que estará dentro de você, se você ingerir algum fruto da videira, esse feto vai ingerir também. Então, se alguém algum dia teve dúvida de que aquilo que a mãe ingere durante a gravidez influencia no feto, está aqui a Bíblia falando, o anjo de Deus falando, que realmente aquilo que a mãe consome, o filho consome também. E isso é extremamente interessante porque Sansão não só foi o único juiz que se tornou juiz, né, entre aspas, já desde antes de nascer, como aquele voto a que Deus colocou ele debaixo do voto, também já estava válido desde antes mesmo dele nascer, desde a época da gravidez da mãe dele. Daí que vem toda essa questão da simbologia, né, dessas restrições. Então até o Keller fala o seguinte, que não cortar o cabelo e não consumir nada da videira era um símbolo de preparação, né, de que se estava se preparando para um objetivo. E não tocar em cadáver, isso era muito interessante, porque se vocês ouviram aí o resumo da Tog, o que mais ele fez foi tocar em cadáver, né? Ele pegou, despedaçou o leão, aí pegou depois a queixada do jumento e tantas outras vezes lá que tem que ele lida com coisa morta. Mas a questão de não poder tocar em cadáver é porque aquele que adotava o voto do Nazireu, ele tinha que seguir as regras de cerimonial dos sacerdotes. E o que acontece? Os sacerdotes, como eles trabalhavam ali no tabernáculo, eles não poderiam ter nenhum contato com coisas mortas. Eles tinham que se purificar se isso acontecesse. Então, no caso de Sansão, ele não deveria fazer, mas nas vezes que aconteceu, no mínimo ele deveria ir se purificar. E ele não fez isso. Então, até o texto fala de que ele foi e contaminou a esposa, porque foi para casa e né, teve contato com ela, depois contaminou também os pais. Então, ele era uma bagunça e saia contaminando todo mundo. Antes de terminar, eu só queria fazer um comentário rápido. Eu comentei no começo que a questão da gravidez, né, da mãe de Sansão, seria uma devolução da honra para ela, porque ela era uma mulher estéril. E o Keller ele faz um paralelo interessante sobre a mãe de Sansão e Sansão com relação a Maria e Jesus, porque enquanto Sansão trouxe alegria, trouxe honra para sua mãe, Jesus, na época, para a sociedade da época, a gravidez de Maria foi um grande escândalo, porque ela era uma virgem e ia até convencer todo mundo de que era virgem e estava grávida, né? Então, já também desde antes do nascimento, Jesus abriu mão e foi submetido foi retirado dele toda a glória, já desde antes mesmo de nascer. Então ele já nasce numa atmosfera de suspeição, de escândalos relacionados à sua mãe, devido a essa gravidez.
Curioso que Manoá, ele pede para que o anjo do Senhor retorne, né? E aí o Senhor manda o anjo. E Manoá, ele quer saber como ele deve cuidar do seu filho, sendo que o anjo já tinha dado as orientações, mas Manoá, ele quer uma listinha, ele quer um manual, como a gente comentou, do que fazer, porque muitas vezes é isso que a gente quer do evangelho, a gente quer uma lista do que fazer e do que não fazer. Eu acho triste quando a gente se depara com um evangelho que ainda está discutindo as mesmas questões que a gente discutia há 30 anos atrás, quando eu nasci. Tipo, tatuagem é pecado ou não? As pessoas ainda querem saber a regrinha do sim e do não. Aí eu acho muito curioso o que o Keller falou aqui no livro. Ele faz uma analogia que eu acho muito interessante. Quando a gente tem um filho pequenininho, você precisa toda hora falar para ele o que que ele deve fazer, o que que ele não pode fazer, aonde ele pode colocar a mão, onde não pode, o que que ele pode pôr na boca ou não. À medida que a criança vai crescendo, você necessariamente vai mudando a forma como você trata o seu filho e ele vai ganhando mais liberdade e menos regras. Porque ele já internalizou algumas coisas. É necessário que nós, como cristãos, já tenhamos o evangelho de Cristo, né, internalizado dentro da gente e que a gente deixe um pouquinho essa necessidade das listas e das regrinhas. Assim, a gente percebe claramente que Israel está completamente comprometido com a cultura da época. Diferente dos momentos anteriores, dos juízes anteriores, em que Israel clama ao Senhor porque ele se vê oprimido, ele se vê no meio da idolatria e eles querem sair daquela situação opressiva em que eles estão. Aqui eles nem percebem que eles estão sendo oprimidos, eles simplesmente se acomodaram. Agora, nesse momento de Israel, parece que a consciência, essa falta de consciência deles da escravidão é porque essa escravidão ela veio por uma questão cultural. Eles estão completamente aculturados ao povo. Tanto é que o nome Sansão, por mais que foi o próprio Deus, Manoá e sua esposa falaram com o anjo do Senhor, eles sabem que foi Deus que mandou, e mesmo assim eles dão um nome pagão. Sansão significa filho do sol, e sol era uma divindade. Todo esse momento que a gente vê Sansão descumprindo seus votos de Nazireu e querendo ir casar com uma mulher filistia, tudo isso a gente percebe que Israel está completamente imerso. A situação de Judá, né? Os caras de Judá indo lá falar: Sansão, você não sabe que eles que mandam aqui, a gente já se entregou para eles. Então para de causar com eles e vamos viver a nossa vida. E quantas vezes o nosso pecado ele já está tão intrínseco no nosso viver que a gente simplesmente acopla o pecado à nossa vida de dia a dia. A gente acha que Deus está fazendo as mesmas vistas grossas que a gente está fazendo. E muitas vezes isso vem por causa de questões culturais. A cultura ela não deve ser totalmente demonizada, porque senão a gente cai num erro, né, muito grande de falar que tudo que é do mundo, entre muitas aspas, é pecado. Então, assim, não pode ver futebol, não pode ir no teatro, não pode assistir um filme, porque tudo isso é do demônio. Por outro lado, a gente precisa ter plena consciência de que a cultura é caída e que nós, como cristãos, temos o papel de redimir a cultura, assim como a gente, através do poder de Cristo, do poder do Espírito Santo, a gente tem o papel de redimir todo mundo e reconciliar o mundo com o Senhor. A gente acabou de falar, né, que por um lado tem gente que está ainda querendo as mesmas regrinhas e discutindo as mesmas coisas, e por outro, a gente tem uma igreja, um povo e um eu, quero me colocar aqui, às vezes imerso na cultura. E eu acho legal que o Keller ele coloca até em alguns pontos, assim, que às vezes a gente acha só que o liberalismo é pecado, né? O famoso é melhor pecar por excesso do que pela falta. Não, é melhor não pecar, porque tanto um quanto o outro é pecado. Tanto um quanto o outro podem virar idolatria. Tanto você tá lá imerso nas regrinhas para tentar comprar o coração de Deus ou alcançar alguma coisa que você quer pelas regrinhas é ruim, quanto você tô na graça, Deus perdoa tudo. E a gente vai ver um pouco mais para frente que a vida cristã, ela é um equilíbrio. Uma vez numa aula com a Vivi Vilas Boas, inclusive ela falou
a Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo nos dá equilíbrio, né? Pender tanto para um lado quanto para o outro é perigoso e é pecaminoso e pode nos levar à idolatria. A gente olha para a história de Sansão e fala: Deus pega um cara que infringe todas as regras que foram dadas, tudo aquilo que Deus determinou, ele simplesmente deixa de lado. Ele faz exatamente aquilo que é bom aos seus próprios olhos, e os seus próprios olhos estão completamente distantes do Senhor, do próprio Deus. Quando ele ora falando para Deus que você tem que fazer aquilo que eu quero. Não é possível que eu matei 1000 homens e agora eu vou morrer de sede. Então me dá água. E aí a gente vê que Deus está agindo através da história desse homem. Como que a gente concilia essa questão toda, então, Tog? Eu pensava que Deus só agia através de homens e mulheres bonzinhos. Como que funciona isso? Se Deus só agisse através de homens bonzinhos, a gente tinha que cancelar a Bíblia, pedir para Deus escrever um outro livro, porque não tem um sequer, aliás, tem um só, né? Que é Jesus Cristo, o único bonzão. Mas existe uma distinção que a gente não pode esquecer na Bíblia, que é o que o Elder falou no começo do episódio. É possível que a gente tenha os dons do Espírito, mas não produza o fruto do Espírito. São duas coisas diferentes. Dons do Espírito, que está lá, 1 Coríntios 12, 14, tem outras listas também, são as aptidões que a gente tem para fazer alguma coisa. E o fruto do Espírito, lá em Gálatas, são os traços de caráter que vão aflorar naquele que é nascido de novo, que vão realmente demonstrar maturidade espiritual. Então, às vezes a gente olha para alguém e aqui nos bastidores a gente estava conversando, o Lucas até comentou, né? A gente olha para alguém, talvez que prega, que prende a atenção de todo mundo, ou que canta muito bem no grupo de louvor, e a gente pensa, nossa, que pessoa abençoada, não é verdade? Mas a gente não sabe que de repente na casa dessa pessoa tá fazendo tudo ao contrário do que a palavra de Deus diz. Então a gente precisa entender essa distinção. Nem sempre a gente fazer alguma coisa muito bem feito está demonstrando que a gente tem o fruto do Espírito trabalhado, e é o fruto do Espírito que prova o crescimento espiritual. E o Keller também coloca que um indicador da saúde espiritual é a oração, a motivação da nossa oração, né? Uma vez eu escutei uma pregação numa conferência missionária e o pregador ele falou que existem dois tipos de oração. A oração do repórter, que é aquele que fica reportando as coisas para Deus, como se Deus não soubesse das coisas. Olha, Deus, abençoa o Lucas porque ele está passando por isso, por aquilo, abençoa o Helder porque está passando por isso, por aquilo, abençoa a África, Deus, que abençoa as pessoas daquele bairro pobre que estão sofrendo agora na pandemia. Como se Deus não soubesse. E existe a oração do servo. Deus, eu sei que o senhor já sabe que o Lucas está mal, que o Helder está mal. Eu fiquei sabendo agora, mas o senhor já sabe. Então, eu gostaria que o senhor me mostrasse o que eu posso fazer para levar a tua mão até essas pessoas. Essa é a diferença da oração do servo, né? Colocar para entender a vontade de Deus, para ser instrumento nas situações. Terceiro lugar, é lembrar que a comunhão íntima com Deus, a melhor maneira da gente manter a integridade da nossa vida. Eu acho curioso que em todos os episódios incríveis, digamos, né, de Sansão, onde ele despedaça o urso e mata 30, depois mata 1000 e não sei o quê, você vê lá falando assim que o Espírito do Senhor veio sobre ele. O Espírito do Senhor estava sobre ele e por isso que ele tinha aqueles desempenhos fantásticos. Então isso é um alerta mesmo pra gente. Não só pro outro, né, pra gente não olhar pro outro e falar assim, o outro tá desempenhando bem algo, mas será que realmente... Não, isso é para olhar pra gente. Porque a gente muitas vezes é o Sansão, que faz coisas que muitos acham bacana, acham legal, não sei o quê, mas só a gente sabe e Deus sabe como está a nossa vida com Ele. Não ouça isso, você que está nos ouvindo, e pensando em
quem deveria estar ouvindo esse episódio. Eu estou aqui ouvindo e, puxa, será que eu não estou sendo como Sansão? Importante também a questão das amizades espirituais. Você ter uma, duas, três pessoas em que você confia plenamente e que você pode de fato abrir o seu coração e que elas vão entender e que elas vão saber, elas sabem que você é pecador, safado, sujo, sem vergonha e que você é tão merecedor da graça. Porque quando a gente olha para Sansão, para Gideão, para Jefté, quando a gente vai olhando para todos os juízes e principalmente esses juízes aí, digamos assim, da metade para frente que já estão completamente corrompidos, todos eles estão sozinhos. Mas quando a gente olha, por exemplo, para Débora e para Baraque, a gente vê ali uma parceria e esses últimos juízes eles estão completamente solitários. Aí essa sensação de estar sozinho tira todos os seus parâmetros, mas você ter homens e mulheres de Deus que olham para a sua vida e falam, cara, baixa a bola aqui, vê isso aqui, vai com calma aqui, repensa esse tipo de atitude, são indicadores muito positivos para a nossa vida espiritual. Essa solidão também revela, mostra, né, a intenção do coração deles, porque você estava falando e eu pensando, geralmente, pessoas que têm muito ou prezam muito pelas coisas que têm, são pessoas mais solitárias, porque têm medo, né, que os outros se aproveitem, ou têm medo que, de repente, os outros tomem o seu lugar, né? Quando a gente coloca o nosso coração naquilo que a gente tem, ou naquilo que a gente na nossa posição, a gente não quer que ela seja tomada, ou que as coisas sejam levadas. Então, a solidão, ela também pode demonstrar um pouco dessa queda espiritual, né? Dessa falta de comunhão com o próprio Deus. Muito obrigado, gente. Semana que vem nós vamos falar mais uma vez sobre Sansão e agora sim, nós vamos falar sobre Sansão e Dalila, aquela famosa história. Então não perca, divulgue se você tem gostado aí dos episódios do EB Drops, a série Improváveis. Divulgue, mande para as pessoas, facilite. Muita gente não tem ainda o costume de ouvir podcasts, então facilite, mande o link, compartilhe nos grupos de WhatsApp. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, a gente mudou um pouquinho. É só você procurar como capacitar.ibve ou capacitar.ebdrops. Capacitar é o nosso ministério e o EBDrops está debaixo desse ministério. Então procura lá que você vai ter todas as informações, a gente pode trocar ideia. A gente falou bastante sobre oração agora no final do episódio. E a nossa próxima série vai ser oração. E nós vamos sortear um livro do Tim Keller, que também é baseado, né, no livro Oração do Tim Keller. Nós vamos sortear lá no Instagram, então já se inscreve lá e acompanha, porque em breve você vai saber como ganhar esse livro. Elder Tog, muito obrigado aí pela disposição de vocês e um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Abraço. Até mais. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Um abraço.